São 7 horas da manhã e hoje eu vou almoçar na casa da minha sogra, que mora em outra cidade, né? Eu tô passando um tempo no Brasil por causa da minha enfermidade de Crohn, que tive alguns problemas e recebi esse convite. Então eu vou almoçar lá e passar uma tarde. Preciso mostrar pra vocês, enquanto eu me arrumo, o que eu descobri para minha sobrancelha. Eu tenho a sobrancelha um pouco falhada, olha isso. Mas eu descobri uma coisa. Esses dois produtinhos. Esse é o Ruby Rose, o gelzinho de sobrancelha. E esse da Bien, que ele é um preenchedor de pelos, tá vendo? Eu vou fazer essa sobrancelha e vocês vão ver como fica. Amigas, olha, de óculos, porque eu não enxergo nada, né? Mas olha a diferença dessa sobrancelha pra essa sobrancelha. Ó, agora a gente vai fazer essas juntas. Gelzinho da Ruby Rose. Passa e estica a sobrancelha pra cima. E aí eu venho com o gel volumizador, um gelzinho da Bien, eu acho que se pronuncia, Bien, pra preencher essas minhas falhas, que eu gosto de fazer, tiro o excesso, e aí eu venho aqui, ó, no finalzinho, na parte de baixo da minha sobrancelha e delimito a parte de baixo, tá vendo? Como se eu traçasse uma linha reta, pra eu saber qual é o limite inferior dela. E aí eu venho trazendo pra cima, na direção da minha sobrancelha. Agora vocês vão ver a diferença com o resto da maquiagem. Amigas, eu tô aqui na rodoviária. O bolinho que eu comprei. E eu tenho um desafio. Até a noite. Não sujar essa blusa branca. Eu, assim, chegar mais perto para vocês poderem escutar. Eu, assim, sou muito desastrada. Muito desastrada. Então, assim, qualquer coisa eu tô desculpando na minha roupa, ou eu tô tropeçando, sabe? E eu não trouxe outra blusa. Né? Vou passar o dia todo fora de blusa branca. Então, meu desafio é não sujá-la. Mais tarde eu venho aqui, ao decorrer desse vlog, e digo pra vocês se deu certo. Do you recall late summer nights? We were moving through the city. Amigas, tô indo embora. Vamos ver se eu conseguir não sujar. Até que ficou ok. Enquanto eu tava lá, almoçando com a família do meu namorado, eu percebi que muitas vezes a gente deixa passar esses momentos que são preciosos, sabe? Às vezes a gente tá ali sem estar realmente ali, sabe? Sem curtir a presença de cada pessoa, a comida, a sobremesa, que a gente tá ali desfrutando, sabe? A gente entra na faculdade e são muitas provas e trabalhos, e a gente precisa estudar fora de todos esses compromissos, e a gente fica tão imerso nessa pressão, nesse estresse, nessa ansiedade. A gente quer conquistar tudo rápido, né? A gente quer aprovar as provas e não quer ficar pra trás, quer avançar, e quer se formar.
Então foi um lembrete pra mim que essa fase de estudante que eu tô vivendo, primeiro, ela vai passar, porque eu tenho um exemplo muito forte da minha cunhada, que ela estudou medicina na Rússia e hoje ela é médica aqui no Brasil, validado tudo. E a fase de estudante dela passou, sabe? Foi uma época muito difícil, com muitos desafios, mas passou, sabe? Ela superou tudo que ela precisava superar, todas as dificuldades, outra língua, outra cultura e etc. Mas passou, sabe? Então, essa fase de estudante não precisa ser só sobreviver às provas, sobreviver a uma matéria difícil, sobreviver o ano, sabe? O momento que a gente está vivendo, a gente precisa realmente viver, sabe? Não só ir sobrelevando assim, em função da faculdade. Então, você pode aproveitar a sua família, mesmo de longe, né? Que eu, no contexto de estudo medicina fora, preciso aproveitar minha família de longe. Quando eu tô aqui perto, por exemplo, agora que eu tô no Brasil, eu posso aproveitar realmente esse momento, valorizá-lo, porque já já eu vou voltar e eu não vou ter mais isso, sabe? Até o final do ano. Então, a gente pode desfrutar de sair com os amigos, ir ao cinema, desfrutar de uma leitura, de um momento só para nós, sabe? Porque a gente tá construindo o nosso futuro, mas não adianta construir só um futuro profissional se a gente esquecer de nós mesmos, sabe? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, realmente construir quem a gente quer ser, não somente no âmbito profissional, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito com o Crohn, depois do meu diagnóstico, é que sem saúde a gente não faz nada. Tanto saúde física quanto saúde emocional, sabe? Então a gente precisa estar bem em primeiro lugar para a gente poder se dedicar com o nosso ser, dar o nosso máximo na profissão que a gente quer seguir. E antes de tudo isso, a gente conversou muito sobre enxergar beleza no dia a dia, sabe? Enxergar beleza nas pequenas coisas. E eu acho que isso é uma chave que a gente precisa, assim, virar pra gente realmente desfrutar dessa fase que a gente tá vivendo, sabe? Uma vez me disseram que a faculdade era a fase mais linda da nossa vida, que eu precisava aproveitar muito, porque ela ia passar e eu iria sentir saudade. E aí eu ficava assim, gente, como assim eu vou sentir saudade disso daqui, uma maluca, de ir pra faculdade cedo e só voltar à noite, de assim, de me desgastar muito, sabe? E depois que eu comecei a ter esses insights de, nossa, eu preciso enxergar beleza no meu dia, pra ele não ficar muito pesado, pra isso não se tornar um fardo, né? Ao invés de um caminho para eu construir o meu futuro, ou a jornada de que eu tô realizando o meu sonho. E hoje, depois de muito sofrimento, muita, assim, quebra de ideias e pensamentos que eu tinha, de que a faculdade era pesada, que se eu não estudasse, assim, sem me desgastar muito e sem ficar doente, era porque eu não estava estudando direito, sabe? Umas coisas assim, meio de que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, acho que conforme a gente vai ficando mais velho. A gente coloca muitas metas assim, né? De quando eu me formar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nossa, quando eu me formar, eu vou começar a viver de verdade, etc. Mas a vida já tá acontecendo aqui e agora, sabe? Então, a gente pode sim aproveitar o momento que a gente tá vivendo. Por exemplo, minha sogra falou uma coisa que me deu um clique assim na minha cabeça, sabe? Eu tô estudando na Argentina. Quando é que eu vou ter a oportunidade de aproveitar a Argentina, se não agora? Porque depois que eu me formar, voltar pro Brasil, fazer o Revalida, eu vou ter que lidar com muitas outras coisas, e não vou ter tido assim, não vai ter passado essa oportunidade de aproveitar a Argentina, sabe? Então, olhar com esses olhos de caramba, sabe? A minha vida é essa e agora. E ela não é só um estudo. Tem uma coisa que a minha psicóloga me falou uma vez, que mudou assim pra sempre a, a minha mentalidade de que eu vivia pra estudar. Ela me disse uma vez que a medicina não é a minha vida,
mas é parte dela. E é realmente, sabe, por mais que a gente lutou bastante pra chegar onde a gente tá hoje, é uma parte da nossa vida. E a nossa vida é formada, assim, de várias partes que muitas vezes são iguais, né? São distribuídas, assim, de grau de importância igual, mas a gente também tem que ter outras prioridades. Então, por exemplo, nossa prioridade é se formar, ser um bom profissional, mas essa não é a nossa top one priority. Não é nossa, assim, prioridade máxima. Prioridade máxima é o quê? Nós mesmos, cuidar de nós mesmos, sabe? E isso casa com o que eu acabei de falar pra vocês sobre que sem saúde, sem estar bem com nós mesmos, a gente não consegue, assim, se dedicar ao máximo como a gente queria ou aproveitar o máximo dos nossos estudos como a gente queria. Então, eu quero deixar um conselho para vocês. Provavelmente você que está me assistindo também é estudante de medicina. E eu quero dizer que a sua vida não vai começar quando você se formar. Não vai começar depois que você passar no Revalida. Não vai passar depois que você não vai começar depois que você tiver um trabalho e tiver atuando como médico. Senão que a vida está acontecendo aqui e agora. Sabe? A gente com certeza precisa abrir mão de muitas coisas para se dedicar ao máximo à nossa carreira. Mas, por exemplo, esse almoço, às vezes, que a gente tem uma oportunidade de desfrutar, a gente recusa porque a gente precisa estudar. Esse esporte que estão te convidando para praticar, você recusa porque você precisa estudar. Uma caminhada no parque, uma saída para comer um lanche ou comer outra coisa. A gente recusa muitas coisas para poder estudar e não precisa ser assim. A gente consegue se dedicar ao máximo, mas também curtir a nossa vida. Porque realmente esse momento que a gente está vivendo agora, ele é único e ele vai passar.